A paz de Cristo a todos, tudo bem? Sou o professor Luiz Carlos Cunha. Está no ao CDcast Crente Docente, o podcast de sua lição bíblica semanal. Esperamos que estejam todos gostando das lições ministradas até aqui. Crente Docente é voltado para todo o público que deseja uma ferramenta de apoio à nossa revista da EBD, mas em especial a você, meu amigo professor de escola dominical. Hoje iremos ministrar a lição 10, Sofonias, o dia do Senhor está perto. Esta lição tem como base de estudo contido em Sofonias 3, 1 ao 5 e do 13 ao 17, e tem como texto áureo Sofonias 1,14, e diz assim: O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Esta lição faz parte de nossa revista da EBD de número 39, Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e Restauração. Neste trimestre, o tema é Profetas Menores. Aliás, por que são profetas menores? Com certeza, muitos professores, em aulas anteriores, já deram alguma explicação, mas não custa nada eu aqui ratificar e falar um pouco mais sobre por que se chamam profetas menores. A expressão profeta maior e profeta menor foram meio que cunhadas pelo teólogo Agostinho de Hipona no século IV depois de Cristo. É importante ressaltar que o valor e a autoridade dos escritos dos profetas menores em nada difere dos profetas maiores. Tal classificação é puramente pedagógica, visando tão somente facilitar a compreensão da presença de uma estrutura literária nos livros proféticos do Antigo Testamento. Sendo assim, nem os profetas menores são mais importantes que os maiores e nem os maiores mais importantes que os menores. Isso tem a ver simplesmente com a quantidade de capítulos de cada livro. Alguns, por exemplo, só tem um. Obadias, por exemplo, é um só. Um livro, um capítulo. Tão somente por isso. Aliás, na Bíblia hebraica, eles estão em um único rolo, em um único livro. Só isso, mais nada, uma simples explicação dessa expressão profeta menor e profeta maior. Nossa lição de hoje ela está organizada em 4 tópicos. O ambiente político e religioso do profeta, ou seja, em que momento religioso e político ele vivia naquela época, a manifestação da ira de Deus no dia do Senhor, a punição dos inimigos do Senhor e a restauração do povo de Deus no dia do Senhor. É importante antes falarmos um pouco de quem foi o profeta Sofonias, ou, como muitos o chamam, de profeta do pequeno resto, né? Ou seja, daqueles que sobraram, daqueles que não se prostraram a outros deuses, dos humildes, dos persistentes. No livro de Josafá ele chama dos remanescentes fiéis. Sendo assim, eu tracei para vocês, professores, alunos, algumas observações interessantes sobre este profeta que poderão enriquecer sua aula e até aguçar a curiosidade de seus alunos. Sempre lembrando que, no meu caso, eu gosto de ministrar minhas aulas dentro do contexto e organização da revista, mas com ilustrações e comentários de outras pesquisas que eu faço. Seja de livros ou da internet, mas sempre dentro do contexto da lição. Mas quem foi Josafá? Na Bíblia, este nome, salvo engano, existe 4 vezes. Entretanto, especificamente sobre o profeta Josafá, sabe-se muito pouco, mas
eu fiz algumas pesquisas e eu tenho algumas curiosidades sobre ele. A primeira é que ele foi profeta de linhagem real. Ele era tataraneto do rei Ezequias e primo distante do rei Josias, rei de Judá. E foi durante o reinado deste rei que o profeta vaticinou. O reinado de Josias ocorreu entre 640 e 609 a.C. Vocês podem observar isso em 2 Reis, capítulo 22. Outra observação interessante é o significado do nome Josafá, que nos leva a aguçar a nossa curiosidade. Seu nome quer dizer aquele que esconde ou oculta. Talvez indique que o profeta tenha nascido durante o período de atrocidades praticadas pelo rei Manassés, o qual, segundo a tradição judaica, foi o responsável pela morte do profeta Isaías, cerrando-o ao meio. Manassés tinha práticas de sacrificar crianças a seus deuses. Isso está em 2 Crônica 36,6. Ele oferece seus próprios filhos em sacrifício à deusa Azerá. Se ele oferecia a outros deuses os seus próprios filhos, quiçá o filho dos outros. Tem realmente explicação para o significado do nome Josafá. O profeta Sofonias também viveu em Judá. E segundo os relatos de seu livro, podemos perceber que ele conhecia bem as características da cidade de Jerusalém. Ele era uma pessoa que andava dentro da cidade. Percebe-se isso no próprio livro dele. Né? Em Sofonias 1, do 10 e no 11, fala que ele conhecia os portões, as entradas. Ele fazia observações bem pertinentes do local. Uma outra observação é que Sofonias exerceu seu ministério entre os anos 640 e 630, no século 7 a.C. Portanto, foi durante a menoridade de Josias e antes de sua reforma religiosa. É muito provável que o profeta Sofonias tinha fácil acesso à corte do rei Josias. Por isso é possível que Sofonias tenha influenciado nas reformas do rei Josias. Imagino que isso aconteceu por volta do ano de 645 a.C. Eu, particularmente, creio que houve sim muita influência no reinado do rei Josias, nas reformas do rei Josias, através das profecias do profeta Josafá. O profeta Josafá também foi o último a profetizar antes do cativeiro babilônio. Isso é uma observação interessante. Um pouco mais de 40 anos depois, os judeus foram levados para a Babilônia, confirmando assim o vaticínio de vários outros profetas anteriores. A gente pode observar o Salmo 137, depois vocês dêem uma lidazinha, que lá descreve o início do cativeiro babilônio. Vamos então agora para o tópico 1. Qual era o ambiente político e religioso do profeta naquela época? O profeta Sofonias profetizou, como eu disse antes, no reinado do rei Josias, rei de Judá, por volta do século 7, mas precisamente entre os anos 640 e 630. A gente observa isso em 2 Crônicas 3:25. Josias foi filho de Amós, que foi filho do rei Manassés, tido por muitos o pior rei de Judá, e este filho do rei Ezequias. Josias foi um bom rei aos olhos de Deus, um rei piedoso que começou a reinar muito cedo, com 8 anos. Foi no reinado do rei Josias que se promoveu uma verdadeira restauração, com uma grande obra no templo em Jerusalém que estava destruído, estava em ruínas. Em uma destas reformas, nos escombros, um de seus funcionários encontrou o livro da lei, um rolo, que estava esquecido num canto, provavelmente em papiro.
E também provavelmente era o livro de Deuteronômio, se tratando do livro da lei. Ao ler o conteúdo deste livro, o rei Josias indignou-se e rasgou suas vestes ao saber que seu povo fazia tudo o contrário do que manda as Escrituras. Muito parecido, né, com o que acontece nos dias de hoje. Lemos as Escrituras, alguns até se formam, e fazemos o contrário ou diferente do que está escrito nas Escrituras. Josias, então, foi um dos melhores reis de Israel. Ele foi responsável pela maior reforma religiosa que a nação conheceu. Além da restauração religiosa, outro fruto do reinado de Josias foi a reunificação do reino de Israel. Ele acabou com a idolatria tanto no território do sul como do norte, que já estava destruído. Sofonias então profetizou em um momento difícil e conturbado. As forças políticas estavam em conflito, politicamente falando. Era um momento de transição. O reinado assírio estava em decadência. Depois de muitos anos como potência mundial. É isso mesmo, era uma potência mundial os assírios. Tanto que em 615 sua capital Nínive é destruída pelos caldeus, pelos babilônios, né? Um povo também dórico que depois, vou falar mais tarde sobre ele, levaria os judeus cativos. O profeta Sofonias então vivia dentro deste contexto. O que é mais interessante é que aparentemente o povo não estava passando por algum tipo de provação ou sofrimento. O problema era outro. O problema era espiritual. Qual era o ambiente religioso daquela época então? Jerusalém vivia dias parecidos com os dias de hoje. Vivia momentos parecidos com os que hoje estamos vivendo. Vivia uma grande apostasia, que é o abandono da fé. Judá estava cercada por povos pagãos e era facilmente influenciada pela cultura desses povos. Os assírios, por exemplo, cultuavam ao deus Melkon dentro do próprio templo. Isso está em 1 Reis 11:5. O deus Melkon era uma entidade amonita. Judá vivia em uma certa paz porque fazia aliança com estes povos pagãos e estes não se envolviam em suas questões políticas e até religiosas. Outra questão era a herança deixada por antigos reinados ruins, reinos que foram desagradáveis aos olhos de Deus. Como eu citei antes, Manassés, por exemplo, até mesmo por causa de seu longo reinado de mais de 53 anos, foi o pior deles. Apesar de seu arrependimento tardio, Manassés, depois de sua morte, deixou um reino cheio de práticas idólatras. Suas mazelas e sequelas ficaram. Depois veio seu filho Amon e reinou por somente 2 anos e continuou com as mesmas práticas. Eles acreditavam que Deus não estava se importando com as suas práticas. Judá então continuava adorando outros deuses e se afastava cada vez mais de Deus. Judá então estava em uma decadência. Não uma decadência material, mas uma decadência espiritual. O povo tinha enveredado para um caminho torto, para um caminho de práticas idólatras. Estavam meio que contaminados pelo pecado. Os próprios sacerdotes, os juízes estavam entregues à profanação do templo com falas mentirosas. Isso tudo era desagradável aos olhos de Deus. O profeta Sofonias então surge como uma voz profética para mostrar ao povo o quanto Deus está insatisfeito. Deus então se manifesta com sua ira. A manifestação da ira de Deus no dia do Senhor. Desde o reinado de Manassés, Deus tem avisado, através de seus profetas. Outros, como Joel, Malaquias, Miqueias, têm manifestado, Deus tem falado a sua insatisfação com o comportamento do seu povo. Não poderia ser diferente que em algum momento Deus iria manifestar sua ira e anunciasse o dia do Senhor.
Em Sofonias, a expressão dia do Senhor, neste contexto, tem 3 significados muito importantes. Um significado imediato e local. Deus está se referindo ao comportamento de Jerusalém com suas práticas idólatras e prevendo a sua decadência e ruína, e que se cumpriu de fato, na íntegra. Deus estava se referindo ao cativeiro babilônio, que mais tarde iria se confirmar. Olha o que está escrito em 2 Reis 25, 8, 11. No 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém e levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Ou seja, as profecias se cumprem e Jerusalém é levada cativa para a Babilônia e todo o seu reinado é destruído. Esse foi um primeiro significado, um imediato e local. Há também um significado escatológico. A mensagem de Sofonias também se estende para o futuro, para o mundo inteiro, para mim, para você, principalmente àqueles que não fizeram a vontade dele, que fizeram a vontade de Deus desobedecendo a Deus. Interessante aqui, eu poderia ilustrar, é que, como naquele tempo, a verdade é que hoje também estamos adorando a outros deuses de uma forma tímida ou até meio que imperceptível. Quando, por exemplo, colocamos o nosso time de coração na frente de Deus ou consultamos, por exemplo, horóscopos. Este último, por exemplo, por sinal, é citado em 2 Reis 21:5, quando Manassés constrói pátios para a adoração de astros celestiais. E olha só o que Deus disse em 2 Reis 21, 10, 11. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Ele descreve como repugnantes. Agiu pior que os amorreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Ou seja, às vezes agimos pior que os amorreus, ou melhor, pior que o mundo. Nesse sentido, o dia do Senhor se refere também à grande tribulação. Dia esse que nós, os salvos, aqueles que não se renderem à adoração pagãs, não faremos parte, pois estamos lá na glória. Não se esqueça que somos pré-tribulacionistas. Sendo assim, o dia do Senhor, que possui um significado escatológico, se refere ao grande dia da manifestação final da justiça de Deus. Isso quer dizer que no dia do Senhor, o mundo iníquo será julgado e todo pecado será definitivamente punido. Por outro lado, o dia do Senhor também é uma chamada para o arrependimento. Um dia que Deus derramará sua misericórdia para os remanescentes, aqueles que sobrarem, que ficarem, que resistirem. Será uma ocasião de grande alegria e contentamento para os santos. Nesse dia, Deus será glorificado não somente pela manifestação de sua justiça, mas também pela manifestação de sua graça na vida do seu povo escolhido. No dia do Senhor, a obra da redenção encontrará seu cumprimento pleno e os méritos de Cristo na salvação dos redimidos, vamos dizer assim, brilharão ainda mais quando estes forem recebidos na bem-aventurança eterna. No tópico 3, haverá
fala-se sobre a punição dos inimigos do Senhor. Ao longo de toda a Bíblia e até hoje existirão os inimigos de Deus. O diabo e os seus anjos são os maiores inimigos. Mas a sua sentença, ela já está decretada. Aliás, por sinal, caro professor, nós sabemos que dentro de uma turma, de uma sala, tem mestres, tem professores, mas tem aqueles novos de fé, aqueles que estão caminhando no Evangelho. E sempre tem aquelas perguntas que aos nossos olhos parecem fácil de responder. Mas que tal lançar uma pergunta do tipo: o diabo e seus anjos têm chance de salvação? Seria uma pergunta interessante para ilustrar a punição dos inimigos do Senhor. Faça-os refletir um pouquinho, fique em silêncio ali por alguns segundos para eles refletir. E no final a resposta existe em várias e várias passagens na Bíblia, mas eu posso citar uma muito conhecida, que a derrota de Satanás ela já está prevista na palavra de Deus em João 16, do versículo 8 ao 11. Olha o que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O diabo, inimigo de Deus, este já está condenado, e para ele e seus anjos não haverá salvação. Então Israel era cercada por inimigos de todos os lados. Inimigos de Deus. Eram os assírios, eram os filisteus, os moabitas, os amonitas, e que a todo momento não só atacavam o povo de Deus, como também os escarneciam, zombavam, ridicularizavam, ou usando uma palavra mais popular, faziam pouco caso, faziam chacota. Levante essa questão também dentro da sala de aula, professor. Quem é que nunca viu chacota do povo de Deus? A gente vê muito hoje isso nas redes sociais, né? A gente vê muito isso por aí, entendeu? As pessoas fazendo brincadeiras, entendeu? Com o nome de Deus. A gente vê muito isso. Levante essa pergunta aí. O profeta Sofonias diz que chegará o tempo do julgamento destes povos. E de fato foram. Como exemplo, posso citar os filisteus. O profeta Jeremias também profetizou sobre sua iminente destruição. Está em Jeremias 47. Primeiro eles foram subjugados pela Síria. E depois acabaram sendo prisionados e pressionados pelo Egito. O faraó Neco praticamente os destruiu quando capturou Gaza em aproximadamente 609 a.C., salvo engano. Os assírios, por sua vez, eram de uma região a norte de Israel, que atualmente é o norte do Iraque. Sua capital era Nínive. Nínive era tão importante que o próprio Deus a chama de a grande cidade. Está em Jonas capítulo 1. Ela se situava perto da cidade moderna de Mossul, né? Hoje os babilônios conquistaram o império assírio e puseram fim à sua dominância. A profecia de Sofonias também nos leva para o futuro, nos leva para a grande tribulação. A grande tribulação é um período de grande aflição e angústias incomuns. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Olha o que diz Isaías 13:11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilhar o orgulho dos cruéis. Mas Deus, em todas as suas decisões e julgamentos, Ele sempre nos dará oportunidade para o arrependimento, para o nosso conserto. E aí a gente entra agora no último tópico
de nossa lição. A restauração do povo de Deus no dia do Senhor. Deus não tem interesse algum em condenar alguém ou deixar ir para o inferno. Pelo contrário, Deus tem um plano desde a criação para a salvação da humanidade. Na Bíblia existem muitas passagens que falam sobre o quanto Deus nos ama. O maior exemplo disso foi quando ele enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para morrer por nossos pecados. Mas ainda hoje, ele cuida de você e tudo o que ele quer é ter um relacionamento contigo. A passagem talvez mais conhecida da Bíblia resume bem esse plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a segunda passagem, logo em seguida, geralmente a gente não lê, mas eu gosto muito em particular. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16 e o 17. Até o último momento, Deus espera que o homem reflita em suas atitudes. Não só para salvar a si próprio, mas também para salvar, para fazer a vontade dele. Deus nunca desiste do seu povo. Quem não se lembra daquele ladrão na cruz, que até o último momento reconheceu os seus erros depois de ter uma vida cheia de pecados e de erros, e Jesus ali teve misericórdia e salvou aquele homem. Basta que a gente se arrependa. Infelizmente serão poucos a adotar este arrependimento. Sofonia se refere a estes poucos como os remanescentes fiéis. Aqueles que suportarão as intempéries da vida e se recusarão a fazer as suas próprias vontades. O que Deus deseja, na verdade, é uma restauração. Restaurar é voltar a uma qualidade anterior que fora perdida ou deixada para trás. O homem foi criado sem pecado no jardim, e ele mesmo se afastou de Deus por seus erros e ganâncias. Até hoje ele age assim, né? Deus quer, na verdade, restaurar esse homem. Deus quer restaurar o seu povo. Deus, ele quer restaurar você. Chegamos então, meus irmãos, meus amigos, caros professores, ao final de mais uma lição. Espero que tenhamos ajudado um pouco a todos na compreensão e na ministração dessa aula. Que Deus abençoe a todos grandemente. Glórias a Deus.